ótima manhã para você ligado aqui no nosso Comando Policial. Você entende a programação da TV Norte? Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Comando Policial que começa a partir de agora, trazendo para você informação da área policial, notícias das ruas da cidade. Estamos ao vivo até às 12 horas, meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, você sabe, aqui o nosso comando chega junto para trazer muita informação para você. Depois do Marcão do Povo, chega o Wesley Costa, trazendo informação, notícia. Deixa comigo, meu filho, 991101010 é o zap da emoção, hein? 991101010, tô me ajeitando, tava na rua trazendo informação para você. 991101010 é o nosso zap, você, através desse número, manda sua denúncia, sua participação, os detalhes, você vai saber aqui. As tretas, confusões e baixarias do dia é no comando que tá chegando a partir de agora. Semana só começando, hein? A segunda semana da nova programação na TV Norte. E você fica ligado com a gente, agradecendo desde já meu povo de Paraupé, Marcelo Tamira, galera ligada com a gente no Marajó. Hoje muita informação. E olha, eu já começo o nosso comando, nosso WhatsApp, viu? Nosso WhatsApp semana, participa, manda sua denúncia, sua participação. Eu quero saber de onde você está vendo o nosso programa. Já já eu chamo aqui e mostro no telão a sua mensagem. Agora sim, olha, eu já começo o nosso programa de hoje trazendo informação para você. 3 pessoas executadas em menos de 5 horas na Grande Belém. 2 no bairro da Pedreira, uma outra em Icoraci. Essa no bairro da Pedreira, veja só, não foram 10, não foram 20, não foram 30, poderiam ser 50, mas não foi. Foi 70 tiros de arma de fogo. Quase 70 disparos de arma de fogo no bairro da Pedreira. Já em Icoraci, 3 ocupantes de um carro foram crivados de bala. Você tá vendo as imagens aí? Isso aí da Pedreira, tá? Já a gente vai trazer os detalhes para você desse homicídio da Pedreira. Criminosos chegaram e largaram o aço em cima das pessoas que estavam no Lava Jato. Entre 60 e 70 disparos de arma de fogo. Estive por lá, você vai acompanhar a reportagem completa. Eu vou trazer também já informações. Olha só, essa imagem é só aqui, tá? Olha que exclusivo já pra mim, de cara no programa. Segura esse circuito pra mim. Essa imagem que você está acompanhando agora é só aqui no nosso comando. Já pode colocar exclusivo que essa imagem, volta o circuito para mim, por favor. Esse circuito de segurança, a população que confia no nosso trabalho, a população que conhece o comando, já acompanha o comando, mandou pra gente, já eu vou trazer o circuito. Esse outro homicídio que você está vendo agora na imagem, deixa fluir o sentimento, nervoso, deixa fluir o sentimento. Essa imagem lá em Icoraci, esse aí tá na Pedreira, tá? Esse homicídio na Pedreira. Vou mostrar daqui a pouquinho as imagens do homicídio em Icoraci, que só a nossa equipe esteve lá. O único programa policial desse estado que tem equipe 24 horas na rua, velho. Que você não perde nada. 24 horas. Olha aí a imagem. Essa imagem você só vê aqui. É a fuga dos criminosos, tá? É a fuga dos bandidos lá na Pedreira. Já eu vou trazer para você no detalhe. Já eu vou trazer para vocês no detalhe a guerra entre facções que deixou 3 pessoas mortas em Belém em menos de 5 horas. Já, hein? É só aqui. Tem imagem lá de Icoraci? Tem imagem de Icoraci também? E só a nossa equipe esteve lá. Tá aí, ó. Você acompanhando com exclusividade. Homicídio em Icoraci. Homicídio na Pedreira. Já a gente vai trazer os detalhes desses 2 assassinatos, desses 3 assassinatos, 2 pessoas mortas, aqui as vítimas. As vítimas aqui, segura a imagem das vítimas para mim, por favor. Volta um pouquinho para mim. As imagens das vítimas. 3 rapazes, 2 deles com menos de 30 anos.
E a gente vai trazer, só a nossa equipe tem os detalhes desse crime. Em Icoraci, só a nossa equipe no local. Vou trazer já. 10 horas e 50 minutos o nosso comando segue por aqui porque um grave acidente de trânsito registrado na noite de ontem no bairro São Sebastião, nas proximidades da Praça do Céu, terminou de forma trágica em Abaetetuba. Segundo informações de testemunhas, uma criança que estava acompanhada da avó foi atingida e, infelizmente, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima recebeu atendimento. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Equipes de atendimento e autoridades competentes foram acionadas e devem esclarecer como tudo aconteceu. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso está sob sigilo, já que se trata de morte envolvendo criança, envolvendo adolescente. Uma professora de 25 anos de idade que estava de carona e o condutor de uma moto morreram durante um acidente em uma rotatória do Guajará em Ananindeua. Segundo o relato de uma testemunha, a moto que eles estavam bateu na lateral de um ônibus que trafegava pelo trecho. O casal sem capacete, o coletivo teria seguido viagem normalmente após o acidente. O condutor da moto chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Foram dois acionamentos. Eu estava com a equipe ontem da Polícia Científica e também do CIOP, informando em tempo real os óbitos. E a gente teve um acidente com morte fatal. Isso tudo ontem. Pode dividir a tela comigo, a imagem aqui, por favor, diretor. Ontem nós tivemos um acidente fatal também, envolvendo motociclistas, em Mosqueiro, na entrada de Mosqueiro. Em seguida, a equipe da remoção correu para Ananindeua para esse acidente aí, tá? Aí buscou a vítima aí, fez o local de crime e em seguida correu pro Metropolitano, para onde foi levada a outra vítima. Pode encher a tela para mim aí, a moça. Pode segurar a imagem da moça, por favor? A moça que sofreu esse acidente, gravíssimo, e mais uma vez a gente relata o quão é perigoso estar sem capacete e também estar sem a proteção adequada. Vamos fazer o resumo para você. Lá na Augusto Merafio, na entrada da Caruaru, no portal de Mosqueiro, vítima não identificada colidiu com a motocicleta, causando morte do condutor da motocicleta, tá? E aí depois a gente vem para esse local aí de perícia e remoção, na rotatória da SL 21 Guarajara 1. A vítima, Camila Vitória Ferreira Lobato, esta jovem que você acompanha aí na imagem, tá? Uma segunda vítima, o Alisson Dias Ferreira. O corpo dele foi levado, ainda com vida, para o Hospital Metropolitano. E lá ele morreu. Uma moto Honda. O motorista do coletivo, tá? Foi apresentado na seccional da Cidade Nova. Ele saiu do local, mas depois foi apresentado na seccional da Cidade Nova. Informação repassada pela Polícia Militar. E aí, já por volta hoje de 3h30 da madrugada, a nossa equipe recebe mais um acionamento, tá? Esse já de bebedeira, e um acabou furando o outro lá na Cláudio Sandres, no bairro do Maguari, numa distribuidora de bebida. Uma confusão, o cara falou: a tua mãe é a tua, um puxou o teçado e o Edinaldo foi morto por lá, tá? A informação que a gente recebeu, no detalhe, a gente trazendo a informação. Então, durante a madrugada, 2 acidentes de trânsito e mais um esfaqueamento. Um acidente de trânsito em Mosqueiro, um acidente de trânsito em Ananindeua e mais um esfaqueamento em Ananindeua. É só aqui que a gente traz para você no detalhe a informação, tá bom? 10 horas e 55 minutos, o nosso comando segue para a extinção. Pare tudo que você está fazendo agora.
Pare tudo que você está fazendo agora e preste atenção nessa informação que a gente vai trazer. Mais um caso de feminicídio no estado do Pará. Dessa vez uma mulher de 43 anos foi morta a facadas pelo próprio companheiro. O crime ocorreu em Redenção, sul do Pará. O suspeito foi preso em flagrante e eu tenho os detalhes agora na reportagem e você acompanha Pau na Máquina. O crime aconteceu na residência do casal em Redenção, no sul do Pará. A vítima foi identificada como Joalice Alves dos Reis, de 43 anos. Segundo informações da polícia, ela foi morta pelo companheiro Raimundo Borges dos Santos, de 44 anos. Os dois estavam juntos há mais de 2 décadas e se conheciam desde que Joalice tinha apenas 18 anos. O casal tinha 2 filhos em comum, além de uma enteada. Após o crime, o suspeito foi preso em flagrante pela polícia militar. Por que você matou? Na fala, é visível que o homem que é suspeito de ter matado a própria esposa estava embriagado. Joalice não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Casos como este reforçam um cenário preocupante. A violência doméstica que muitas vezes começa de forma silenciosa e evolui para tragédia como essa. O caso está sendo investigado e é tratado como feminicídio. A polícia segue apurando as circunstâncias do crime. Casos de violência doméstica podem ser denunciados de forma anônima. O apoio e a denúncia são fundamentais para evitar que situações como essa terminem em tragédia. Então tá aí um caso realmente lamentável, que chama a atenção, a brutalidade que essa mulher foi morta. Cada vez mais a gente se assusta com quão os homens estão completamente malucos. Essa é a grande realidade. Os homens estão malucos. Achando que a mulher é propriedade dele, que a mulher, que ele é dono de alguém. A gente está vendo aí provavelmente familiar, né, chorando, sendo aí recebida por amigos, outros familiares. É uma perda terrível. Olha aí a faca, velho. Que absurdo, hein? Que absurdo. 10 horas e 57 minutos. Olha aí, tem novidade. Agora a gente vai trazer para você. Já, na verdade, né? Vou trazer participação agora, informação de você que participa com a gente. 991 10 10 10, 991 10 10 10. Você participa com a gente aqui no nosso zap. E vamos ver quem tá com a gente já, mandando mensagem. Oeiras, a Rita Santana lá de Oeiras. Ô Rita, bom dia, estou assistindo o Comando Policial aqui em Oeiras do Pará. Rita, grande abraço para você, sempre uma alegria, uma satisfação ter você que é aí de Oeiras, meu povo de Oeiras do Pará, um grande abraço, tá? Para você que está acompanhando e curtindo o nosso Comando Policial. Quem mais está aqui compartilhando com a gente? Olha, bom dia Wesley. O antigo abrigo de venezuelanos da etnia Huaral, que fica localizado na Campos Sales, entre Aristides Lobo e Rua Riachuelo. O local foi tomado por usuários de drogas, onde hoje não tem mais nenhum venezuelano morando nesse abrigo, pois virou uma boca de fumo dos traficantes que estão infiltrados e eles também ficam ameaçando todos os moradores da rua. Aqui a imagem, esse é o local, tá? Ali na Campos Sales, entre Aristides Lobo e Rua Riachuelo. É a denúncia que chega no nosso comando. Atenção, os policiais do 2º Batalhão, Tenente Clauber, toda a equipe do 2º Batalhão aí, prestar atenção na denúncia que a gente está trazendo aqui. Mais uma vez, a gente mostrando. E você que está com a gente, participe e mostra pra gente, mostra a sua realidade. Com toda certeza, a Polícia Militar, a gente confia nos homens do 2º Batalhão. E com toda certeza, essa denúncia vai ser verificada e checada. A polícia trabalhando, a gente mostrando aqui aí o endereço Campos Sales, entre Aristides Lobo e Rua Riachuelo. Inclusive tem um número aqui, ó, 542, não tem erro, é só chegar lá e a polícia com toda certeza vai dar resposta rápida que esse caso requer. 10 horas e 59 minutos, o nosso comando segue por aqui. Olha, tem novidade sobre o caso da jovem Luana Soares, que foi encontrada morta às margens da BR-010 no município de São Miguel do Guamá. O caso ganhou novos desdobramentos após um jovem identificado como Gustavo Ferreira, de 19 anos, se apresentar espontaneamente às autoridades e acabar preso. A vítima, Luana Soares, foi localizada por um motorista que passava pela estrada e acionou a polícia. O estado em que o corpo foi encontrado, parcialmente sem roupas, levantou as suspeitas iniciais e chamou a atenção dos investigadores. De acordo com informações repassadas à polícia, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima.
O jovem afirmou que os dois seguiam de motocicleta em direção ao motel, quando o vestido dela teria enroscado na moto, provocando a queda. Segundo a polícia, Luana Soares se apresentava ferimentos na região da cabeça. Um dos pontos centrais da apuração é o fato do suspeito não ter prestado socorro à vítima. A Polícia Civil está investigando esse caso para esclarecer a morte, se a morte foi um acidente ou se há outros elementos envolvidos na morte desta jovem. Você está acompanhando a imagem, pode segurar a imagem para mim, por favor. Uma jovem muito bonita, né, que a gente mostrou aqui sexta-feira passada, que foi morta de forma misteriosa. Aí chega agora a informação, né, que ela teria tido um caso extraconjugal com esse indivíduo e aí acabou nessa situação terrível. Ao vivo agora eu converso com o nosso parceiro lá na região de São Miguel, o nosso Ismael Teixeira, que traz pra gente os detalhes dessa investigação. O Ismael é nosso parceiro lá, está colaborando com a gente. Tem um portal de notícias estourado, um dos maiores da região nordeste do estado do Pará. É um baita comunicador e vai trazer pra gente, porque ele está acompanhando esse caso desde o início. E está na parceria com a gente aqui no nosso comando policial. Ismael, você tem acompanhado esse caso, você acompanhou no dia que essa jovem foi morta, você esteve no dia seguinte no local e também conversou com a polícia. Até o momento, o que se sabe sobre esse caso, Ismael? Bom dia para você. Estamos desde as primeiras horas, Wesley, acompanhando esse caso aqui no município de São Miguel do Guamá. Ótimo dia para você e para todos que estão nos acompanhando. Literalmente desde as primeiras horas. Porque assim como você falou, um rapaz chegou ao local e avistou o corpo, ele parou imediatamente o carro, foi em direção ao corpo. Essa moça, ela ainda estava respirando. Imediatamente ele entrou em contato tanto com a equipe do Corpo de Bombeiro quanto com a Polícia Militar do município de São Miguel do Guamá. Posteriormente, ele tirou uma foto do aparelho celular, da proteção do celular e me enviou ainda durante a madrugada. Como eu acordo bem cedo, eu vi a mensagem dele por volta aí de 4 horas da manhã, mas esse acidente provavelmente foi por volta de 00:30, por volta de 1 hora da manhã. A equipe da Polícia Militar foi acionada, foi até o local, juntamente com a equipe da Polícia Civil. Posteriormente, eles acionaram o IML. Mas o jovem já não estava mais no local que estava junto com essa moça, viu, Wesley? Momento após o acidente, de acordo com informações levantadas pela nossa equipe, ele foi em direção ao motel, que fica próximo do quilômetro 5 da nossa BR-010, a cerca de 5 quilômetros do município de São Miguel do Guamá. Chegando no motel, tem imagem do sistema de monitoramento que mostra isso. Olha, a gente perdeu o áudio aqui, assim que voltar o áudio do Ismael, a gente retorna com ele. A gente estava falando das imagens de câmera de segurança e eu estou mostrando para você essas imagens agora, tá? Foi, inclusive, de extrema importância que a polícia já estava no rastro desse indivíduo. Já estava no rastro desse cidadão até que a gente conseguiu que a polícia conseguiu com que ele se comparecesse de forma espontânea na delegacia. Inclusive o Ismael, que estava com a gente aqui agora, conversou com a Polícia Civil. A gente tem aí, não tem, diretora? A entrevista com a Polícia Civil. Vamos ouvir o que disse a polícia, porque o Ismael conversou com o delegado que investiga esse caso e conta agora pra gente como a polícia iniciou essas investigações. A gente acompanha agora. Durante o depoimento dele, ele falou que ele já conhecia a vítima, Lauane, né? E que eles estavam trocando mensagens e marcaram um encontro no motel Afrodite. Então, por volta de 11 horas da noite, ele foi buscá-la em casa. E de lá, sem capacete, os dois pegaram a BR e se deslocaram até o motel. Já nas proximidades do motel, Lauane fala para ele, gritando, informando que havia alguma coisa que estava puxando o vestido dela. No momento em que
O Gustavo tentou parar a moto, só que quando ele olhou para trás, ela já havia sido puxada e batendo com a cabeça fortemente ao solo. Ele parou a motocicleta, segundo ele, falou com a vítima, tentando acordá-la. Desespero, ele saiu do local e foi até o motel Afrodite. Lá pedir ajuda para poder tirar, desenroscar o resto do vestido que estava preso na motocicleta. E o fato que a gente considera uma questão até desumana, né? Ele deveria ter solicitado socorro e não solicitou, apenas fugiu do local. Então daí a gente está acompanhando. Aí, eu estava conversando com o Ismael mais cedo. Ele disse que esse rapaz se apresentou na delegacia, foi detido. E ele passou por audiência de custódia no dia seguinte e foi liberado. A polícia segue investigando esse caso. Pelo menos a omissão de socorro vai cair nas costas dele. Agradecer ao Ismael Teixeira, a equipe lá do portal SGM, do Ismael, que está colaborando com a gente, parceiro aqui do nosso comando. Bota aqui para mim, Ismael. Tá aqui o Ismael com a gente. Ismael, a gente teve um problema no teu áudio, mas continue aqui investigando esse caso. Qualquer atualização, qualquer novidade você traz pra gente. Tem parceiro do nosso comando policial e continua aí acompanhando. Parabéns pelo trabalho, viu? Arrebentando aí na região, dos portais mais lidos e mais acompanhados, mais vistos na internet da região nordeste do Pará. Ismael com a gente e tendo mais atualizações ele volta. Obrigado, Ismael. Olha, 11 horas, 6 minutos eu tô com o nosso comando policial ao vivo até o meio-dia, informação atrás de informação, notícia atrás de notícia. Aqui você não perde nada. Vem comigo aqui, olha. 2 homens foram executados, você não vai ouvir errado, com mais de 60 tiros no final da tarde do último sábado por ocupantes de um carro preto. As vítimas foram mortas na passagem do Coelhinho com a travessa Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira. A divisão de homicídios está investigando esse caso e eu acompanhei de perto. Fui até o local e trago agora para você os detalhes desse crime. Reportagem especial, cobertura completa das vítimas que foram executadas com mais de 60 tiros no bairro da Pedreira. Guerra de facção acontecendo na cidade e a gente acompanhando um detalhe. Bora lá. Nossa equipe acompanhando nesse momento, diretamente do bairro da Pedreira, Antônio Everdosa, um homicídio registrado. Você vai acompanhando com a gente nesse momento. Muitos populares, muitos curiosos, pessoas que estão aqui ao redor. Essas vítimas, inclusive, já identificadas. Franklin Roberto Souza Palheta e Cleiton Lucas Amorim de Souza. Equipes da divisão de homicídios nesse momento trabalhando. Equipes da Polícia Científica, o perito Cordeiro já inicia o primeiro passo, que é para essa primeira perícia inicial. As primeiras informações que chegam, mais de 10 disparos realizados contra o Cleiton, que é esse rapaz que a gente está acompanhando a imagem. As equipes da Polícia Civil, divisão de homicídios trabalhando agora, verificando inclusive câmeras de segurança no local, a gente mostrando para você os bastidores da notícia, no momento em que ela acontece, equipes da divisão de homicídios no local, equipes da Polícia Científica também aqui. A gente tem ali um outro corpo mais ali na frente. Essas vítimas já identificadas, Franklin Roberto Souza Palheta e Cleiton Lucas Amorim de Souza, são as vítimas desse homicídio. Vou mostrar para vocês agora aqui, rapidamente. Vamos aqui no local, muitas viaturas da Polícia Militar, viaturas da Polícia Civil. A gente aqui no local, trazendo para você essa cobertura especial desse duplo homicídio ocorrido aqui no bairro da Pedreira. Aqui é onde está o outro corpo ali, ó, naquela residência, a gente mostrando aqui o local de crime sendo preservado, a gente trazendo no detalhe para você que acompanha a gente aqui nas redes sociais. A gente vai passar aqui para mostrar, acompanhar no detalhe, muita gente olhando aqui, acompanhando inclusive esse detalhe. A gente tem inclusive familiar aqui falando, inclusive, familiar de uma das vítimas. Vamos acompanhar agora. Ele em alguma coisa, mas ele não é envolvido, ele não vai se envolver, nunca se envolveu, entendeu? Ele é digno, pode puxar a ficha dele, pode botar e procurar o coisa dele, tudinho em delegacia, tudo, que meu neto nunca teve passagem na polícia, meu neto nunca foi um bandido.
Bandido foi esses que fizeram isso com ele. Esses que deveriam estar na cadeia. Esses que deveriam estar na cadeia. Mas o que é deles é deles. Porque Deus não dorme. Deus não dorme. E há de ter justiça nessa terra. Primeiro falando do Cleiton. Quantos disparos de arma de fogo? Já foi possível identificar o tipo de calibre do armamento? Bom, com relação tanto ao Cleiton quanto ao Frank, que foi no mesmo lugar, foram muitos disparos de arma de fogo, mas bastante mesmo. Que a gente pegou muito fragmento, muito projétil, muito estojo e vai analisar ainda. Tinha 2 tipos de arma e vai encaminhar para a balística para descrever esse material, porque é muito material. O Cleiton, ele levou bastante tiro, muito tiro no peito, bastante mesmo. E no local, em frente ao Lava Jato, foi onde foi atingido, que lá tinha marca de sangue, constatando que foi lá o alvo. O outro, o Frank, ele atravessou a Antônia Verdosa, veio falecer cerca de 150 metros adiante. Pegou 3 tiros apenas, 3 ou 4, vamos analisar também, mas ele pegou um tiro no peito, foi que veio a óbito. O Cleiton foi bastante tiro, muito tiro mesmo, que a necropsia vai analisar os tiros, fazer trajetória. Material também nós encontramos bastante, que vamos encaminhar para a balística. Conseguiram contar ou mensurar aqui quantos disparos de arma de fogo? Foram mais de 80 peças metálicas, porque a gente tem aí estojo, fragmento metálico, tem o projeto de arma de fogo, mas deu acho que 60 a 70. Então tá aí, foram muitos disparos de arma de fogo, de 60 a 70 disparos de arma de fogo, velho. É muito tiro. É o ódio. São criminosos, a informação que chega da nossa equipe acompanhando esse caso, de que há uma rixa PCC de um lado, Comando Vermelho do outro. A briga pelo domínio do controle do tráfico no bairro da Pedreira. Este rapaz aí, volta a imagem para mim, por favor, desse rapaz aí da moto. Que segundo a polícia e segundo os próprios familiares, e a polícia confirma essa situação, não possuía passagem pela polícia, o Cleiton. O outro rapaz, inclusive a vizinhança falava isso pra gente, lá no local, já tinha, esse aqui, ó, esse não tinha passagem pela polícia. Esse aqui, é o Cleiton. Ele não tinha passagem pela polícia. Já o outro, esse aqui, já tinha uma vida, esse aqui, esse rapaz, pode segurar a imagem dele aí. Este rapaz já possuía, está aí o fopen dele, passagem pela polícia, já era um criminoso conhecido, já era um criminoso quanto mais. Agora, em relação ao Cleiton, pode ser que ele tenha morrido por engano, pode ser que ele tenha sido executado e tenha sido confundido com alguém, mas a informação que chega pra gente é que tá tendo uma guerra pesada na Pedreira. Comando Vermelho de um lado e PCC de outro. Similar àquela que nós mostrávamos há algum tempo atrás em Marituba. E claro, a gente segue acompanhando esse caso. Tem a imagem do circuito de segurança, que é exclusiva. É a imagem nossa, do comando. É a população que confia no nosso trabalho e diz: eu vou mandar essa imagem para o Wesley, vou mandar para essa imagem para a TV Norte, porque eu sei que eles vão tratar a nossa denúncia com responsabilidade. Porque eu sei que eu não vou ser identificado, porque eu sei que a polícia toda agora está assistindo o comando. Um abraço pro pessoal do CIOP ligado com a gente. Deu 10 horas, não espero nem chegar a 10h45, ele já viu com a gente desde a época, desde o Marcão. CIOP liga no SBT, a DG liga no SBT, pessoal da Seguibel, Luciano, não me abandone, macho, pelo amor de Deus. Lá na Seguibel, todo mundo liga no SBT, sabe que é o maior e melhor programa policial da cidade, é aqui. Tá aí a imagem, se você tem alguma informação, algo que possa ajudar as equipes da Polícia Civil, da Divisão de Homicídios a elucidar esse crime, Disque Denúncia 181, sua denúncia também é tratada com responsabilidade, a ligação é gratuita e anônima.
você pode fazer a sua denúncia através do 81, que será com toda certeza tratado com a maior responsabilidade. 11 horas, 15 minutos, eu tô com a Lidiane ao vivo agora, hein? Eu tô com a Lidiane ao vivo, coloca a Lidia aqui no telão para mim, porque ela traz informações ao vivo sobre a operação Área Segura, realizada esse fim de semana no bairro da Terra Firme. Lid, qual o saldo desse trabalho? Uma mega operação deflagrada e você tá na DG, né? Conheço essa parede. Muitos anos, eu fiz muitos ao vivos daí, fiz muitas reportagens daí, mas conta pra gente, Lid, as informações, uma mega operação deflagrada, sexta e sábado, né, Lidiane? Um ótimo dia pra você. É eu que não tô ouvindo a Lid, né? É eu que... Olha, a gente é a segunda vez que deu problema de áudio aqui. É aquilo que eu falei. A gente vai chegando junto, a gente vai encostando no segundo lugar. E a psica jogada é braba, velho. É braba. A gente tem um investimento aqui. Eu vi um dia desse, eu nem sabia. Eu vi isso no portal de notícia um dia desse. Que é um investimento milionário. Só esse telão aqui foi 3 milhões. Tudo no cartão do Rafael. Só esse cartão, só esse telão aqui. O cenário todo vai para 5 milhões. Equipamento na rua, aí a perder de vista. É alta tecnologia. Mas a psique é muito grande. Parece que a Lid jogou água benta no microfone e funcionou. Lid, volto com você. Os detalhes pra gente da Operação Área Segura, a polícia trabalhando desde sexta-feira, né, Lid? Pois é, só rapidinho, eu te ouvi falando aí dos milhões, né? Mas quando a Lidiane fica sem áudio, isso aí realmente não tem preço, né? Tudo bem, a gente entende. Então são detalhes que acontecem realmente, situações do vivo que a gente tem que lidar. Wesley, essa operação, ela aconteceu sexta e sábado nos bairros da Terra Firme e do Guamá. É um trabalho ostensivo da polícia, que eles saem fiscalizando especialmente estabelecimentos para saber se os estabelecimentos estão cumprindo as ordens, se estão seguindo, se não tem criança e adolescente ali, de repente consumindo álcool, drogas, e também fazer alertas sobre violência contra a mulher, que é algo que infelizmente já virou rotina, não só na nossa cidade, como também no resto do país. Estou aqui com o delegado Rogério Moraes, que é diretor de Polícia Metropolitana. Delegado, muito obrigada por nos receber. O balanço dessa operação, o que o senhor pode apresentar para a gente? Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês, até porque é um dever da nossa instituição prestar contas daquilo efetivamente que a gente faz. Essa operação ela desenvolveu sexta e sábado, teve início na Terra Firme na sexta, a gente complementou a operação no Guamá no sábado, e uma operação muito proveitosa, onde a gente faz uma análise anterior e posterior também da operação. A gente faz uma verificação sempre como estão os índices de criminalidade desses bairros, e aí a gente escolhe o local desta operação, realiza a operação, e a gente tem, na verdade, depois uma análise também de como ficou aquele bairro visitado depois que a nossa operação passou. Vocês passaram por pelo menos 13 estabelecimentos. Como é que estava a situação deles? Alguns foram autuados, chegaram a ser fechados? Tivemos, sim, algumas autuações por parte da nossa Diretoria de Polícia Administrativa, do nosso DPA, que realizou, sim, algumas situações relacionadas às fiscalizações que aconteceram. A gente dá uma ênfase grande na verificação de situações relacionadas à poluição sonora, a verificação também da regularidade daquele estabelecimento, além também de realizar prevenções de crimes contra o patrimônio, por exemplo, que a gente sabe que também afetam esses bairros. E alguém chegou a ser preso, delegado, nessa operação? Não, nós não tivemos prisões, nós tivemos sim algumas autuações de alguns estabelecimentos em virtude de algumas irregularidades. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Wesley, a gente só reforça que essa operação ela vem acontecendo, já passou por Marituba, Decauville e agora chega aqui na região mais central da nossa cidade. Exatamente, Lid. Inclusive, a gente teve uma informação falsa divulgada enquanto essa operação acontecia na Terra Firme, na sexta-feira, acho que teria acontecido uma chacina na Terra Firme, mas na verdade eram as equipes da Polícia Civil trabalhando. Obrigado, viu, Lid? Olha, parabéns. Pode fechar aqui no delegado Rogério, parabenizar o delegado Rogério, DPM, a Polícia Civil trabalhando, delegado Rogério, delegado Raimundo Benassuli, profissionais do mais alto gabarito no quesito de segurança pública, policiais que diariamente estudam segurança pública
E por isso que a gente tem uma das maiores e melhores polícias civis do Brasil, velho. Por isso que você pode cometer crime em qualquer lugar do mundo e lesar. Se você lesar pessoas aqui do estado do Pará, se você lesar paraenses, se você cometer crimes de qualquer lugar do país, no Pará, pode ir para qualquer lugar, tentar fugir, se esconder, a polícia te acha. Por conta do trabalho de profissionais como o delegado Rogério, como o delegado Bruno Benassuli, que tem feito um excelente trabalho. E a gente tem que parabenizar, porque é muito difícil. Mano. É um trabalho hercúleo, todos os dias lidar com segurança pública. Parabenizar o delegado Rogério, toda a equipe da Polícia Civil. Vem aqui comigo, 11 horas 20 minutos, o nosso comando segue por aqui. O homem acusado de tentar matar o próprio pai a golpes de teçado foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Ponta de Pedras. Olha o miserável aí. A vítima foi atingida no ombro, teve os dedos decepados. Ele decepou o dedo do próprio pai com teçado, velho. Ao vivo, Janielson Oliveira, direto de Muaná, parceiro do comando policial. Já já a gente vai trazer ele aqui, tá? Ao vivo. Daqui a pouquinho ele vai trazer pra gente os detalhes. O Janielson vai entrar com a gente, você está acompanhando a imagem. Parabenizar aqui o trabalho do Tenente Muniz, tá? As equipes lá de Ponta de Pedras, que conseguiram rapidamente localizar esse criminoso. Capitão Muniz, Tenente Carneiro, Sargento Ramos, Sargento Chaves, Sargento Oliveira, Cabo Fagundes e o soldado Murilo Júnior e o Viegas, tá? Tô agora com o Janilson, diretamente de Muaná, parceiro do nosso comando policial, homem que arrebenta em Muaná, um dos maiores comunicadores do Marajó, e traz pra gente os detalhes agora desse caso que assustou, né, Janilson? Toda a região aí de Muaná, Ponta de Pedras. O cara faz isso com o próprio pai, imagina o que ele não faz comigo, contigo. Que perigo, hein, ô Janilson? Bom dia pra você. Bom dia, Wesley. Olha só essa situação que aconteceu lá no município de Ponta de Pedras, 76º Pelotão, que foi acionado após um homem, né, da entrada no hospital municipal. Ele que teria os 2 dedos decepados e um corte profundo no ombro. A polícia militar foi acionada e quando chegou no hospital para ouvir a vítima, ele falou que o acusado seria o próprio filho. Tudo isso, Wesley, foi por causa de uma briga que aconteceu porque o filho não queria sair de dentro de casa. Foi aí no momento que ele pegou o teçado e desferiu golpes contra o próprio pai. Ele que tentou se esconder da guarnição, mas não teve êxito. Os policiais conseguiram encontrar ele, que estava escondido, inclusive escondeu também o teçado dentro de uma casa abandonada. Mas os policiais militares conseguiram capturar ele e apresentar na Depol lá de Ponta de Pedras. Esse foi mais um trabalho da Polícia Militar, né? 76º Pelotão de Ponta de Pedras, ao comando da 20ª CIPM aqui no município de Muaná. A gente traz todos os detalhes aqui no comando policial. Volto contigo. Valeu. Olha, Janilson, continue acompanhando esse caso. Né? Pode ter outros desdobramentos. Esse criminoso pode passar por audiência de custódia, tem o fato de permanecer na prisão. Continue acompanhando esse caso e mande o nosso abraço aí pro Capitão Muniz, pro Tenente Carneiro, todo mundo que está acompanhando aí. A gente tem acompanhado o trabalho da Polícia Militar, gigantesco, e você, nosso parceiro aí em Muaná. Aconteceu em Muaná, o Janilson, em toda a região ali do Marajó, Ponta de Pedras, Cachoeiro, o Janilson traz pra gente aqui as informações da 20ª Companhia Independente. Obrigado, Janilson. 11 horas 24 minutos. O nosso comando segue por aqui. Tem participação aqui, Nath? Coloca pra mim. Vamos colocar. Manda sua mensagem pra cá. Através do nosso telefone 99110-1010. 99110-1010. Bom dia, Wesley. Manda um alô pra mim aqui no Amapá, Belterra. Te assisto todos os dias. Belterra do Pará, não é? Tem Belterra do Amapá também? Que bacana, hein? Galera que tá ligado com a gente no Amapá, um grande abraço. Muitas mensagens, hein? Todos os dias praticamente tem alguém ouvindo a gente lá assistindo a gente lá no Amapá. Vamos ver quem mais tá ligado com a gente. Bom dia, meu amigo Wesley. Nossas manhãs agora são melhores, com as informações no ato. Parabéns pelo programa, sucesso total. Valeu, Thiago. Ligado com a gente, Thiagão também sempre aqui no nosso comando. Vamos ver quem mais está participando com a gente. Gilcimar em Marabá.
Bom dia, Wesley. Estamos sempre ligados no Comando Policial, o melhor jornal do Pará. Valeu! Meu povo de Maramá, um grande abraço. Vamos ver quem mais está com a gente ligado. Evaldo Pantoja em Coraci. Alô, minha Vila Sorriso. Bom dia, Wesley. Estou assistindo todos os dias o programa. Tá 10. Valeu, Evaldo. Meu povo de Coraci, um grande abraço. Vamos ver, tem mais alguém aqui com a gente? Arielle. Arielle é apaixonada ali, tá dando uns beijinhos. Boa tarde, estou ligada aqui na TV Norte. Meus parabéns para os policiais. Olha aí, a Arielle ligada também com a gente aqui no nosso Comando Policial. 11 horas 25 minutos, já a gente ao vivo com o Ronaldo Gillet, nosso repórter, vai trazer pra gente informações sobre o assalto àquela joalheria. A polícia tá investigando. Eu tô com o Gillet agora ao vivo. Tem a imagem, Nilton? Coloca a primeira imagem pra mim. Se a gente tiver a imagem, esse caso aqui. Esse caso só a nossa equipe mostrou na sexta. Só a nossa equipe trouxe pra você com exclusividade. Tá? Nós falamos com o proprietário da joalheria, nós fomos até o local, mostramos as imagens e agora a gente traz com o Gillet já a resposta, porque assim que nós mostramos aqui no nosso programa, a imagem começou a chegar informações para a polícia, de lá, daqui, e a polícia chegou até 2 mulheres que receptaram esses materiais ou parte dele. É isso, Gillet? Bom dia para você. Exatamente, Wesley, e o crime de receptação, quando há essa ligação direta aí com os autores que acabaram entrando nessa joalheria, ameaçando quem estava no local e levando um valor muito alto, né, em joias desse espaço. Agora, felizmente, a polícia conseguiu, num curto espaço de tempo, já localizar onde estavam partes dessas joias, né, porque não foi possível recuperar por completo, né, aquilo que foi roubado da joalheria, mas 2 mulheres estão agora respondendo pelo crime de receptação. E a partir da prisão delas, a polícia deve chegar tão logo aí aqueles que comandaram esse assalto a essa joalheria. E quem vai explicar para a gente em mais detalhes como se deu a prisão dessas 2 mulheres é o delegado Arthur Rosário, que está aqui comigo. Delegado, bem-vindo ao Comando Policial. O que a gente está vendo é uma ação imediata, é uma resposta imediata da polícia, porém esse caso ainda não está concluído, né? Exatamente. A partir do momento que nós tomamos conhecimento desse delito, né, nossas equipes prontamente diligenciaram, coletaram algumas imagens. Foi possível identificar um desses elementos que participou do assalto. Nós fizemos diligências ininterruptas para tentar capturá-lo. Chegando ao local, não foi possível capturá-lo, porém descobrimos o local onde estaria escondido parte desses objetos roubados, a cota pertencente a esse nacional. Nós fizemos uma diligência no bairro da Terra Firme, na comunidade conhecida como Abrigo, e logramos êxito em encontrar parte desse material na casa da Eliane, juntamente com a Ellen, que estava também junto com ela. Esse material estava escondido, guardado dentro de um pequeno saco, e elas alegaram que esse material estava apenas guardado para o Júnior, que foi um dos participantes, aquele que aparece sem nenhuma coberta sobre o seu rosto, e disseram que pertencia a ele e ele iria buscar posteriormente. Como elas estavam de posse do material ilícito, foram conduzidas para a delegacia e realizado o procedimento flagrancial. Quando a gente observa um crime como esse, delegado, ele é muito bem pensado por quem vai cometer o crime. Não é da noite para o dia que alguém chega e invade uma joalheria e leva algo em torno de 2 milhões ali em joias. É a primeira informação que a gente tem. Tá, Wesley, não está exatamente confirmado esse valor, mas é um valor alto e falou-se nessa quantia. É um planejamento feito, delegado, para que esses criminosos consigam realizar o assalto, né? Agora não é tão bem planejado, porque a gente sabe que a polícia trabalha sempre um passo à frente e consegue recuperar muitas vezes tudo que foi roubado e prender os criminosos também, né? Exatamente. Essa ação se deu justamente com o planejamento onde esse cidadão Júnior ele estaria devendo uma certa quantidade de armamento que ele teria perdido numa outra ação, e aí essa facção criminosa
deu essa ação para ele fazer, né? Então ele recebeu as informações para fazer esse assalto, deram essa informação para ele teve que fazer para justamente pagar aquilo que ele devia para a facção criminosa. E aí ele fez esse assalto juntamente com outros elementos e de modo que foram subtraídos esse material, e eles se dividiram para justamente uma cota para ele e diversas outras cotas entre os autores e a facção. Agora o senhor cita um ponto importante, delegado, outros crimes envolvidos, né? Esse crime é para além do assalto à joalheria. Há o crime organizado aí por trás, esse pano de fundo das facções criminosas trabalhando também. Não é simplesmente alguém que teve uma ideia de assaltar uma joalheria e querer viver com dinheiro roubado dali. É como a gente vê muitas vezes em filmes, em seriados, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Exatamente. A gente tem um planejamento, né? Essas facções, elas também cobram e possibilitam esse tipo de ação. Existem informações privilegiadas que foram repassadas para essa facção para que esse crime pudesse ser realizado. A partir de agora, delegado, quais são os próximos passos? Essas duas criminosas estão à disposição da justiça. É tão grave o crime de receptação para quem está em casa para entender quanto o crime de roubo qualificado, como a abordagem que foi feita nessa joalheria? Exatamente. O crime de receptação ele vai também estar presente nessa situação. Ele possibilita, né, na verdade, a guarda desse material ilícito, onde a pessoa que está guardando também está cometendo um delito, uma vez que está contribuindo para que a ação principal seja efetivada. Nesse caso, o crime de receptação desse material foi a parte delas que coube a guarda dessas joias para possibilitar o lucro, né, desse mediante. É preciso também, para a gente fechar, tá, delegado, que aquelas pessoas que têm um estabelecimento com bens de alto valor procurem estruturar também o seu sistema de segurança, tentando ao máximo evitar esse tipo de situação. A gente sabe que a culpa não é do joalheiro, de quem está ali trabalhando, a gente não pode falar dessa forma, mas no que for possível investir em segurança para que se evite esse tipo de coisa, observar, colocar câmeras, entrar em contato com a polícia no menor aviso que a gente tem ali naquele espaço de que pode acontecer alguma coisa, todo cuidado é pouco, né? Exatamente, é importante, né, que o comerciário ele mantenha algumas medidas de cautela, né? Precisa evitar também falar sobre os objetos. É importante, a câmera de segurança, ela é fundamental nesse caso. Por exemplo, ele estava sem nenhuma coberta sobre o rosto, isso facilitou bastante o trabalho da polícia, uma vez tomado conhecimento por nós. Nós utilizamos essas imagens para poder identificá-lo. Então, com a ajuda da inteligência, né, do SEAC, da SEGUP, foi possível também confirmar essa identidade desse meliante, a fim de que nós pudéssemos chegar até ele e aos objetos também subtraídos. Obrigado, tá, delegado Arthur, pela sua participação aqui com a gente. É isso, Wesley, como bem você ressaltou, né? Em cima do lance, a polícia conseguiu localizar essas criminosas aí, acusadas da receptação dessas joias, né? E agora o trabalho da polícia continua para poder fechar o cerco nessa organização criminosa que promoveu esse assalto às joalherias, para que eles não voltem a cometer esse tipo de crime. É contigo, Wesley. Valeu, Gilê. Já passa aí o nosso contato da nossa redação para o delegado, porque eu tenho certeza que a partir de agora vai ficar muito mais fácil de localizar, e a gente vai ter a localização desses caras que botaram a mão na massa, que foram lá, que meteram a arma na cabeça do joalheiro, que ameaçaram, que transformaram a vida desse homem no inferno. E logo, com toda certeza, eles vão ser localizados pela polícia. Então, assim que eles forem presos, a polícia avisa a gente noticia aqui no nosso comando. Obrigado, Gilê. Olha, vem aqui comigo, eu quero mandar um abraço especial aqui, por 11 horas e 34 minutos, o pessoal lá do Qual Foi a Audiência, né, um perfil que sempre divulga aí os relatórios de audiência, né, de quem está na frente no Brasil inteiro.
Mandar um abraço também para o meu amigo Marcelo Castro, lá na Bahia. Estava conversando com o Marcelão ontem. E audiência gigantesca, né? O povo da Bahia abraça muito. Abraço a você, Juca. Um grande abraço. 11 horas 35 minutos. O nosso comando segue por aqui, olha. Uma comitiva com representantes do governo federal e do estado visitam as áreas que foram atingidas por fortes chuvas em Marituba, aqui na região metropolitana de Belém. O Leonardo está ao vivo no local e vai trazer as primeiras informações com a gente. Léo, trabalho sendo realizado. A gente está acompanhando aí. Você está no local, na Secretaria de Segurança Municipal, onde está sendo montada essa força-tarefa, né? Veja aqui Defesa Civil, equipes da Prefeitura, um esforço gigantesco para que a população possa começar a retomar a vida normal. Na sexta-feira eu estive aí e a população estava sem saber o que fazer, né, com essa situação toda. Mas agora, Léo, parece que a ajuda chegou de vários lugares, do governo federal, do governo do estado, do município. É uma força-tarefa gigantesca montada, hein, Léo? Pois é, Wesley, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente de casa. Situação delicada aqui no município de Marituba. Segundo o governo do estado, Marituba é o município com o cenário mais crítico no que diz respeito às chuvas. O governo do estado disse que 23 por conta desse cenário de chuvas que atingem os municípios, o estado por completo, desde os últimos dias. Eu estou aqui direto do gabinete de gerenciamento de crise aqui da Prefeitura de Marituba, que fica na Secretaria de Segurança aqui do município. As equipes estão aqui montadas e trabalhando para identificar quais as áreas mais atingidas por essas chuvas e de que forma essas famílias devem receber esse atendimento. Aqui ao meu lado, a gente está com a prefeita Patrícia Alencar, a prefeita de Marituba, que está acompanhando de perto todas as ações e vai contar para a gente como é que está esse cenário. O que vocês já encontraram pelas ruas? Quantas famílias estão desabrigadas? Quantas famílias atingidas? Bom dia, prefeita. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Quero também deixar um grande abraço para o nosso amigo Wesley. Situação bem delicada aqui na nossa cidade. Hoje, até esse determinado momento, cerca de 5 mil pessoas atingidas, aproximadamente 1.000 famílias, onde várias ruas foram completamente danificadas. Hoje, o levantamento que nós temos é cerca de 10 quilômetros entre pontes, estradas, vicinais, completamente quebradas, mas organizamos aqui o gabinete de crise, agradecer ao nosso governador Helder, ao nosso ministro Jader Filho, acabaram de sair daqui, não só vieram para conferir de perto todas as necessidades, visita em loco, mas também para organizar o plano de ação. Hoje estamos com cerca de 25 equipes, mais de 100 pessoas indo em loco para ver a necessidade de cada família, de cada pessoa. E aqui eu já deixo um apelo, você que foi atingido com as enchentes no nosso município, entre em contato com a nossa Defesa Civil ou com o meu número, 981-330226, que nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, porque a nossa equipe precisa ir até você. A nossa equipe já entra com a parte técnica da Defesa Civil, parte técnica da assistência social, fazendo o levantamento da necessidade, seja ela de alimentos, seja ela de água, seja ela de higiene pessoal, junto com a Defesa Civil, fazendo o planejamento daquelas pessoas que precisam do cheque sua casa ou as pessoas que foram completamente desabrigadas e que vão precisar do cheque de R$200 mil que o ministro Jader Filho já deixou à disposição para quem teve a casa completamente condenada pela Defesa Civil, através do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa visita também a gente já avalia a situação da rua, não só da rua, mas de todo o bairro, onde nós estamos com uma equipe específica de avaliar cada situação. Também vale lembrar que essas medidas são as medidas mais urgentes. Paralelo a isso, nós estamos com a equipe vendo projeto de macro e microdenagem. A gente está aqui com o mapa da cidade. Hoje nós temos cerca de 6 bairros que foram mais atingidos. Hoje nós temos o rio Mocajatuba, mais conhecido como o Rio Uriboca, é um rio que começa no bairro da Pedreirinha, que vai até o bairro Almir Gabriel,
Vale lembrar também que em novembro do ano passado, nós levamos essa demanda de macrodrenagem para o governo federal, para o ministro Jader Filho, e ele liberou cerca de 25 milhões para que dentro desse trecho a gente possa contemplar o serviço de 1 quilômetro da macrodrenagem do rio Uriboca. Porém, esse rio, Mocajatuba, ele corresponde cerca de 10 quilômetros. Seja ele em linha reta, 8 quilômetros, e temos alguns braços, que a gente pode ver aqui, ó. Esse é o rio Mocajatuba, que vai da Pedreirinha até o bairro Almir Gabriel, é um bairro que passa aí por aproximadamente 8, 9 bairros, onde temos o braço principal e temos o braço paralelo, né? E aí a via principal e o braço paralelo. Aí cerca de 10 quilômetros de macrodrenagem precisa ser feito. E aí, aos poucos, Jader Filho também, nosso ministro já determinou primeira ação desse 1 quilômetro, e com o passar do tempo a gente vai poder contemplar todo o serviço. Paralelo a isso, trabalhando limpeza de vias, limpeza de garapés, limpeza total da cidade. É um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir vencer. É esse ponto que eu ia perguntar. Tomadas pela Prefeitura para atender essas demandas mais urgentes, sobretudo no que diz respeito ao saneamento básico, porque conversando com as famílias, um ponto que elas tocaram bastante é nesse investimento, até como forma de prevenção para situações futuras. Perfeito. Quando nós assumimos a gestão em janeiro de 2021, Marituba tinha aproximadamente 3% de vias saneadas. Hoje nós mais que dobramos. Ainda é um cenário pouco, mas a gente investiu em saneamento, a gente investiu em asfalto, mas o trabalho não para. A gente busca recursos junto ao governador Helder, a nossa vice-governadora Hanna, governo do estado, a gente busca recursos junto com o governo federal para que a gente possa melhorar cada vez mais a questão de drenagem. Como é que essas famílias podem procurar, né, aqui a Prefeitura para poder receberem esse atendimento? Quais os canais oficiais, até para quem está assistindo a gente, saber de que forma eu fui afetado e posso procurar a Prefeitura de que forma? Isso aqui é uma pergunta extremamente importante. Você que nos acompanha, você que teve sua casa deteriorada ou condenada pela Defesa Civil ou, enfim, afetada, entre em contato através dos nossos números 981330226 e mande o seu endereço, mande a sua localização, que a nossa equipe vai estar indo até você. E técnico, nós faremos o planejamento da sua real necessidade. Se você não entrar em contato, a equipe técnica não irá até você. Então, a gente vai imaginar que está tudo bem, que você não foi afetado. Então, você precisa entrar em contato através desses números para que a nossa equipe de assistência social, da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Nacional, para que juntos a gente possa chegar no maior número possível de pessoas afetadas e, acima de tudo, né, fazer o trabalho que cada uma delas espera. Obrigado, prefeita. Pois é, Wesley, essas são as informações, como a gente viu aqui, Prefeitura de Marituba, Governo do Estado, Governo Federal empenhados em dar uma solução para esse problema que atinge milhares de famílias. Volto contigo no estúdio, Wesley. Obrigado, Léo. Coloca o prefeito para mim aqui, Lucas Dora, se a prefeita tiver isso, que ela está muito ocupada. Mas a gente vê, né, uma mulher preocupada, uma mulher abalada com a situação do município. Eu estive lá na sexta, durante a madrugada, no início da noite, no final da madrugada. A Patrícia também teve lá, a Sargento Giovanni, uma equipe toda montada, as equipes de segurança pública, as equipes da Guarda Municipal, um esforço tremendo para trazer dignidade. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu muita coisa e estava praticamente desnorteada, sem saber o que fazer. Que bom que a Prefeitura está agindo, que bom que o Governo Federal está agindo e o Governo do Estado também. 11 horas 44 minutos, o nosso comando segue por aqui. Em Uruará, sudoeste do Pará, a polícia apreendeu armas e munições na casa de um suspeito de cometer homicídios na região. As informações agora com o repórter João Ribeiro. Vamos acompanhar. A operação começou bem cedo, por volta de 6h30 da manhã, no quilômetro 165 norte, na área rural de Uruará.
A Polícia Militar informou que a ação foi impulsionada por uma denúncia anônima que apontava que um homem estaria armado na região e teria ligação com homicídios registrados no início deste ano naquela região. Durante a chegada da guarnição, o suspeito percebeu a movimentação e fugiu em direção à mata. Houve perseguição a pé, mas ele não foi localizado. Na residência em que ele estava, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 22, além de munições intactas e deflagradas, pólvora, chumbo e outros materiais usados como munição e na fabricação dessa munição caseira. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Uruará. Ainda segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo. Até o momento, ele segue foragido e a polícia continua as buscas na região para localizar este homem. Olha, tá aí a imagem, a gente acompanhando, você está acompanhando com a gente. 11 horas 45 minutos, arma tirada em circulação lá em Uruará. Para tudo que você está fazendo agora e preste atenção nessa imagem, câmeras de segurança também registraram um assalto na tarde da última sexta-feira em um comércio localizado no condomínio Rio Olga, no bairro do Tapanã, aqui em Belém. Nas imagens é possível ver o momento em que o suspeito chega. Olha o rato chegando! Olha o rato chegando aí, ó, na sua imagem. Era 5h47 da tarde da última sexta-feira. Ele tira a bronca, vai comprar uma água. E aí é um simulacro, muito provavelmente, né? Mas aí o comerciante vai adivinhar? Jamais. Não reagiu, entregou tudo. Entregou cordão, dinheiro. Ele ainda fez um baculejo ali no comerciante. Tudo que ele podia subtrair e carregar nesse comércio ele levou. Na hora do pagamento, ele anuncia o assalto, saca a arma e rende o homem. Ele também impede que o funcionário tire o cordão, entregue a renda do estabelecimento. Em seguida, ele pega o celular da vítima e foge. Ação rápida, tudo durou menos de 2 minutos. A ação, inclusive, foi registrada por essas câmeras de segurança que podem ajudar a polícia e você também, se tiver alguma informação, a solucionar esse caso. Viu alguma coisa, sabe de alguma coisa, sabe que é treta, que é confusão, que esse cara está sendo procurado pela polícia. Você está acompanhando aí, ó, todo nervoso, todo errado. Isso provavelmente é um simulacro de arma de fogo, pelo que eu consigo ver daqui. Mas, comerciante na hora, velho, o terror, o pânico, o medo, é como se fosse de verdade. Essa é a grande realidade. 11 horas 47 minutos. E dá mais imagens, eu tenho flagrante de imprudência de trânsito nesse final de semana na Grande Belém. Um deles acabou ocasionando um acidente grave na Augusto Montenegro. Coloca pra mim, olha, esse também foi hoje, né? Esse aí foi hoje, lá na entrada de Moço de Outeiro. Esse foi hoje. A gente tá aí acompanhando as imagens. Mas eu tenho também registros do final de semana. Gravado inclusive por câmeras de alguns veículos. Olha a imagem, isso foi no Outeiro hoje de manhã, tá? Perigo gigantesco no volante. Perigo gigantesco. Aí as imagens que você está acompanhando, isso no Outeiro, tá? E olha aí, ó a treta aí, ó. Aí, a custeia lá na Elgueiros, né? Isso é lá na Elgueiros. Olha esse outro aqui na Almirante Barroso. Olha só. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Isso foi aqui na Almirante Barroso. Olha esse outro da Augusto Montenegro agora. Augusto Montenegro, carro, caso capota, bate na mureta, olha só. Quase não, filho. Capotou. Volta essa imagem pra mim aí, ó. Volta essa imagem aí, dando nervoso. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Como diz o meu amigo Alaô, acontece. Acompanhando a gente. Isso não é só bebida. Jamais. Olha aí, o cara vem numa velocidade, velho. Pode ficar dando um loop nessa aí, que essa daí é treta, viu? Essa aí é treta. Pode voltar lá. Vamos mostrar mais uma vez, porque por muito pouco a gente não tem um acidente mais grave, uma morte, alguma coisa. Ó, o carro ficou de cabeça para baixo. A informação que a gente tem é que ninguém ficou gravemente ferido ou morreu nessa ação. Graças a Deus, essa é a grande realidade. Meu povo do Pará, fale tudo que você está fazendo agora e preste atenção no nosso comando. Traz agora uma reportagem exclusiva. Com exclusividade, é só o comando que tem equipe 24 horas na rua. E você vai acompanhar agora, no bairro do Paracuri, em Coraci, um carro foi crivado de balas.
Dentro do veículo, drogas e uma arma foi localizada. A nossa equipe foi acionada, foi até o local e traz agora a reportagem exclusiva completa da morte. Um morto, um baleado do Paracuri. É treta. No carro, droga e arma das vítimas, tá? No carro das vítimas, arma e droga. Reportagem completa, você acompanha agora. Pau na máquina. Nossa equipe de reportagem diretamente do bairro do Paracuri, distrito de Coraci, Belém. Viatura da Polícia Científica se vai acompanhando. Uma vítima foi executada na tarde, final da tarde, início da noite desse sábado. Leonildo Nogueira Amador, um jovem de 25 anos. Ele estava num carro com mais 3 pessoas e acabou sendo vítima de disparo de arma de fogo. Uma segunda vítima foi também atingida no braço. A gente vai chegando aqui no local de crime, você vai acompanhando o trabalho da Polícia Científica, o trabalho da Divisão de Homicídios da Polícia Civil acontecendo nesse momento, inclusive a perícia no local do crime. Com exclusividade, a nossa equipe chega, somente a nossa equipe no local, trazendo os detalhes desse crime para você. Infelizmente, familiares nesse momento choram a morte do Lenildo. A gente acompanhando, mostrando para você o trabalho da polícia, o trabalho da Polícia Científica, o trabalho da Polícia Civil. A gente mostrando nesse momento toda a perícia de local de crime, o levantamento sendo feito, você vai acompanhando, as equipes já fazendo todo o levantamento necessário. Infelizmente, muitos familiares aqui chorando a perda do Lenildo, um jovem de 25 anos, a gente ainda não sabe as circunstâncias do crime, não se sabe, inclusive, se eles estavam chegando, se eles estavam saindo. A informação que a gente tem é que estavam dentro desse veículo. Além do Lenildo, outras 2 pessoas, 3 pessoas estavam nesse carro. Uma delas, inclusive, chegou a ser atingida no braço, foi socorrido, o estado de saúde não foi informado. A gente levantando as primeiras informações, equipes da remoção, a equipes da DH trabalhando nesse momento, inclusive para levantar informação, ver câmeras de segurança, ver o que pode ter de elementos aqui na região que possa ajudar nas investigações. A família completamente revoltada, não aceita, lógico, perder um familiar, a dor desses familiares. A gente acompanhando, a perícia sendo realizada, o trabalho de levantamento de informação aqui, bairro do Paracuri, aqui na rua Cumaru. A gente chegou, logo que a gente iniciou aqui o trabalho, as equipes da DH também nesse momento passando por aqui, a gente acompanhando todo esse trabalho. Agora, logicamente, a investigação vai ser realizada para saber quem teria interesse na morte deste rapaz, por que ele teria pagado com a própria vida, né? E o trabalho de investigação, levantamento de informação, a colheita de informações, cada detalhe a partir de agora é essencial. Ele foi baleado dentro do carro, né? Nós encontramos várias perfurações de projéteis de arma de fogo no veículo, no vidro ali, vocês devem ter visto, e vários acertaram ele, né? E ele ainda conseguiu sair, caiu lá do outro lado e ainda recebeu mais tiros lá do outro lado. Tudo ponto 40. Conseguiram, em que parte do corpo esses tiros? A cabeça, né, os olhos, ombro, peito, vários lugares, pela lateral, pela direita. Pelo que a polícia científica conseguiu ver aqui, ele era realmente o alvo, porque tinha outras pessoas do carro também. Deu para ficar claro que ele seria mesmo o alvo? Não, a gente não tem essa informação, que ele seria, também nós encontramos drogas no carro, né? Muitas drogas no carro. E além de drogas, quando eu tô saindo, o delegado me confirma, olha, tinha uma arma .40. Essa foi a informação repassada. Essa droga e o armamento foi tudo apresentado na delegacia, a polícia está investigando, eram 3 pessoas no carro, nesse Fiat Mobi branco. Quando eu tô saindo do local de crime, o delegado falou, ei, treta, viu? Uma .40 no carro. Uma .40, além das drogas que já haviam sido apreendidas. Olha só a quantidade de disparos aí, ó. Isso no lado do motorista. Só que o rapaz que morreu estava no lado do carro. Esse tiro aí, ó. Muito provavelmente esses disparos, aparentemente mais de um, e os da laterais foi o que matou ele. O motorista pegou um tiro no braço, foi pro Metropolitano, socorrido, estava falando por telefone com o delegado, então aparentemente estava bem. Um outro que estava no banco de trás, esse aí saiu sem nenhum ferimento, além do trauma de ter
brincado com a vida, né? Essa é a grande realidade. 11 horas e 54 minutos. Tem um recado especial para você que acompanha o nosso comando policial. Atenção, meu povo do Pará, pare tudo que você está fazendo agora. Preste atenção nesse recado. Você está com medo de falhar na hora H? Pois não fique, hein? Saiba como evitar agora. Atenção, o Lucas traz os detalhes pra gente de um benefício natural maravilhoso. Lucas, conta pra gente essa novidade. Conto sim, Wesley. Estou feliz de estar aqui com você, de estar com todos vocês que nos assistem, para te ajudar. Você que está aí com medo de falhar na hora H, não consegue mais comparecer como antes, está na hora de você incluir o alfa-grego no seu dia a dia. É um princípio ativo que vai te ajudar. Contém fenogrego, arginina, que além de trazer melhora na sua circulação, melhora também força, vigor, aumenta ainda mais a sua segurança. Pode ligar agora no 0800 278-0032 para você comparecer com mais frequência, mais energia, mais vontade, sem precisar ter esse medo aí. 0800 278-0032, barbeador elétrico de presente, maca peruana presente também para a mulherada. Você vai ligar agora, vai garantir os dois presentes e vai garantir também 60% de desconto e tem pagamento facilitado para você que é telespectador aqui. 0800 278-0032, Wesley. Então você ouviu aí? Ligue agora. 0800 278-0032. Você ouviu? Faça seu pedido com 60% de desconto, ganhe um barbeador elétrico e também uma maca peruana de brinde totalmente gratuito. 0800 278-0032. Atenção, eu disse 0800 278-0032. Ligue agora. Recado tá dado, eu vou no intervalo, é rapidinho, não sai daí que eu já volto daqui a pouco. Tem um Márcio, dá um pão hoje. Segura aí, já volto. Você que está do outro lado da tela, no corre-corre do dia a dia, vem comigo porque no Povo na TV você tem voz. Tem informação, entretenimento e prestação de serviço para a comunidade. Porque na hora do almoço a gente está junto para te informar sobre tudo que impacta na tua vida. O Povo na TV é um programa que mostra a realidade do paraense. A gente está aqui para mostrar os problemas da comunidade e cobrar soluções. É o Povo na TV que está junto com você no centro de tudo, na tela da TV Norte Pará. Portioli Gold Intenso, o brilho do ouro, a força da presença. Alunorte 30 anos. Conheça as histórias que fazem parte desse sucesso, por quem faz parte de nossa vida. Toda segunda, quarta e sexta, logo após o NC Esportes. No Baú da Felicidade, meu kit exclusivo sai de R$ 264 por R$ 240. É isso mesmo, diretor? Todos esses produtos por 12 parcelas de R$ 20. Gravando. Vocês vão amar as fragrâncias que eu escolhi. E ainda pode concorrer a muitos prêmios no SBT. Corta. Gostou? Eu gostei bastante. Gente, já acabou? Já rápido, né? Baú, baú da felicidade. De volta no nosso comando policial. Já me dá participação de quem está acompanhando o nosso comando aqui na tela para mim, por favor. Vamos ver quem está ligado com a gente. José Paulo, bom dia, Wesley, cidade de Vigia. Alô, meu povo de Vigia ligado na programação com a gente. Quem mais está ligado com a gente? Nilson Marques, bom dia, sou ligado no melhor jornal do estado do Pará. Não fala isso que o Márcio está aqui já. Nilson Marques de Tailândia, ligado com a gente. Quem mais está ligado no nosso comando? Laura, acompanhando em Minas Gerais. Estou enjoado, hein? Olha, vamos ver quem mais está ligado. Obrigado, viu, Laura? Fernando Feitosa, bom dia, Wesley. Estamos ligados em Vila Nova, Tomé Açu. Meu povo de Vila Nova, um grande abraço. Distrito de Vila Nova, lá em Tomé Açu. Valeu, Fernando Feitosa. Quem mais está ligado com a gente? Janice Pacheco, bom dia, todos ligados. É a primeira vez que estou assistindo o programa, gostei muito. Tailândia, Pará. Beijo, meu povo de Tailândia. Meus amigos,
Beto e Naldo ligado. O Alaô acontece acompanhando o nosso programa também lá no escritório da MFBet. E todo mundo que tá ligado com a gente, ficou ligado com a gente. Amanhã estamos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tô ao vivo no Instagram do Márcio Lins, que vai entrar agora, do Povo na TV. O programa mais estourado, eles ficam loucos, mas amanhã eu tô de volta a partir das 10h45. Tchau, tchau. Quando a notícia acontece, é ele que vai mostrar.